Opa, vamos nós falar sobre um assunto que também é espinhoso, mas não tanto quanto foram os outros, que é a questão de você comprar luxos, tá? E quando eu falo luxo, gente, eu sei que agora muita gente, em função da pandemia, fala que luxo é ter saúde. Eu concordo, mas eu acho que é um luxo bem acessível, tá? Nós podemos ter saúde desde que nós mudemos algumas coisas. Aí são outros aspectos do outro lado do canal que eu gosto de abordar, que basicamente eu abordo nutrição, saúde, longevidade e finanças pessoais, para que você não só viva muito, mas você tenha condições de viver bem, tá bom? Então vamos lá falar um pouquinho sobre uma coisa chamada luxo. E luxo, eu costumo dizer que não é marca de luxo. Luxo não é necessariamente alguma coisa que você vai comprar, tipo uma joia, um desses carros irados que tem por aí, né? Que custam mais de 1 milhão, nada disso. Luxo é algo que você poderia passar sem, tá? Porque, vamos e venhamos, né? Pense comigo, eu acredito que uma bolsa de marca luxuosa, por exemplo, pode ser perfeitamente substituída por uma que não é de marca luxuosa. Portanto, eu não preciso desse luxo, tá? Por isso que eu falo que saúde não é um luxo, saúde é algo que todos nós podemos alcançar. Então, vamos voltar para a questão financeira agora, tá? Basicamente é o seguinte, eu escrevi há mais de 20 anos um texto falando que luxo só à vista. Então eu quero que você que já está caminhando, começando a entender melhor o controle das despesas, tentando quitar suas dívidas, organizando sua vida financeira, tome cuidado com luxos, tá? Por vezes você está fazendo algo que é um luxo na sua vida, que não cabe no seu orçamento. Eu dou um exemplo simples. Algumas pessoas já acostumaram a pagar um sistema de streaming de TV. Esse sistema vai custar de R$30, R$29,90, R$19,90, depende da promoção, até outros que assim são mais para adultos, que chegam a custar R$100, R$200, tá? Eu não vou entrar no mérito da escolha das pessoas, mas eu vejo o seguinte, tem pessoas, e não são poucas, que elas não lembram de fazer o que eu falei no nosso vídeo passado, no vídeo passado, calcular quanto em porcentagem representa o que ela está pagando de, por exemplo, TV a cabo e serviços de streaming de televisão. Há pessoas que estão pagando quase que metade do aluguel ou metade de uma prestação com esse tipo de coisa. Ah, mas em casa eu vou fazer o quê? Gente, antigamente, muito antigamente, tá? Muito antigamente mesmo, quando eu era bem pequena, eu me lembro que a gente não tinha televisão a cabo, não existia isso para ninguém. Então nós assistíamos a TV aberta, tá? E televisão era preto e branco, diga-se de passagem. E outra coisa, existiam outras formas de você ter lazer, tá? O lazer não era só ficar na frente da televisão, o lazer não era só ficar vendo filmes. Então eu vou começar a analisar o seguinte, nesse momento eu tenho condições de ter o luxo de poder ficar vendo televisão numa boa, pagando um sistema de streaming, pagando uma internet, pagando uma TV a cabo cara, sendo que hoje na internet ou no YouTube tem um monte de coisa gratuita. Então dá para você se distrair, dá para você inclusive aprender. Olha que coisa legal, tá? Outra coisa, muita gente diz assim, eu não me desapego no meu carro, que eu lutei tanto para ter esse carro, mas está com uma dívida que se você vendesse o carro, você conseguiria ter um capital para pelo menos poder respirar melhor. E você não usa o carro como aplicativo de transporte, né? Então vamos pensar o seguinte, o carro na verdade é um luxo para você nesse momento. Você não está conseguindo nem fazer a manutenção adequada, a lubrificação, ver a condição dos pneus e nem nada disso. Mas eu não quero abrir mão do carro. Gente, hoje eu tenho que ser pragmático. Se isso está me custando caro e eu não estou conseguindo colocar no orçamento, eu vou ter que rever conceitos. A não ser que você tenha condição de bancar. Não, eu quero colecionar carros, ótimo, mas você comprou cada um dos carros que você coleciona à vista, tá bom? Não queira imaginar que você vai ficar pagando 20, 30 meses por um carro, por exemplo, que hoje é algo que como a gente não está precisando sair tanto, né, e nem deve ficar saindo tanto, saia para o que você precisa, tá bom? Mas procure pensar melhor com relação a luxos. Coisas que você vê que, poxa, não está cabendo agora no meu orçamento. Mas se você tem condições, eu vou te dar uma dica de ouro. Se você vai comprar algo luxuoso, vai comprar uma joia, você tem um presente para dar, você vai se presentear, por favor, você paga de uma vez só.
Não inventa isso de você ficar pagando, tá? Que você pode, de repente, pagar a primeira e não conseguir pagar as outras. E tudo que você comprar que é de luxo tem um preço na loja. Vamos supor, eu vou dar um exemplo bobinho, tá? Mas você pega um anel que custa R$1.000 na loja. Você não vai conseguir revender esse anel a R$1.000. Tá? Não vai. Olha, mesmo que ele fosse uma coisa assim, uma raridade, uma antiguidade, primeiro que uma antiguidade não vai custar R$1.000, ela custa um pouco mais, tá? E não é qualquer um que vai comprar, tem uma baixa liquidez. Quando a gente fala em liquidez, é a capacidade de transformar em dinheiro. Por isso que algumas pessoas compram um carro zero, colocam um monte de coisa, e é um carro que, assim, não tem muita procura, porém ele é um carro caro. E aí deu algum problema, eu preciso vender o carro. E aí você não consegue nem a metade do valor que você pagou. Por quê? Porque aquilo ali é um grande luxo. E as outras pessoas que vão querer comprar um carro vão ser mais pragmáticas, elas vão analisar, eu preciso disso, eu preciso daquilo, tá? Por isso que preço de carro, até vocês vão ver por aí, né? Carros de luxo, ele acaba despencando muitas vezes. Então, gente, a dica de hoje é muito simples. Analise se você tem luxos que não está dando para bancar. E se você não está conseguindo bancar esses luxos, repense a questão de ter um carro que não está saindo do lugar e que você não está conseguindo cuidar dele direito, não dá para pagar seguro, não dá para fazer a troca do óleo como deveria. Tudo isso pesa. Outra coisa, importante, gente, por favor, né? Desapega de carro. Carro é um objeto que te ajuda, se você tiver, beleza. Entre comprar uma casa e comprar um carro, eu falo, por favor, compre uma casa, pelo menos você tem um patrimônio ali, é pouquinho, mas tem, entendeu? Mas um carro de luxo, por favor, não. Eu vejo muita gente que tem carro de luxo, mas não tem onde morar, tá? Então, esse cuidado eu acho que você precisa ter. Mas se você vai comprar luxo, que você não parcele o luxo para não se arrepender. Eu dou um exemplo que é só para fechar, tá? Você vai fazer um passeio, uma viagem, que agora não está podendo tanto, mas você vai fazer uma grande viagem. Procure pagar essa viagem antes de fazê-la, tá? Para que você não volte e, vamos supor, a viagem não foi tão legal como você imaginava, mas você ainda vai ter que ficar pagando aquela bendita viagem. Não é legal, tá? Deixe para quando você parcelar coisas que forem necessárias, coisas que vão realmente te dar qualidade de vida, de verdade, tá? Ou que elas vão fazer com que você possa gerar recurso. Tome muito cuidado e lembre-se, luxo é só à vista. Até mais!